para um bom intérprete da Bíblia, tá legal? Não é para qualquer um, não. Precisa observar todas essas regrinhas aqui. Todos esses pré-requisitos são necessários para um bom intérprete da palavra de Deus, ok? Então vamos lá ao pré-requisito de número 6. Ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Puxa vida, essa agora foi forte, hein? Ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Vamos ler a referência? Está lá em Romanos, capítulo 12, agora no Novo Testamento, de novo, 12, versículo 12. 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Vou ler novamente. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Não pode faltar oração na vida daquele que quer interpretar as Sagradas Escrituras. Então, esse é um pré-requisito básico, ser uma pessoa de oração e não apenas um teórico. Poxa, esse sexto pré-requisito daria até uma mensagem, né? Se a gente fosse falar sobre isso, sobre ter uma vida de oração e não apenas um teórico, não daria uma mensagem interessante? Pena que o nosso tempo não tem como a gente discorrer sobre esse assunto. Mas eu tenho certeza que você vai refletir, o Espírito Santo vai te iluminar em relação a isso e você vai poder tirar boas conclusões, bons ensinamentos dentro desse tema, ok? Vamos então ao sétimo pré-requisito. Está aí aparecendo na sua telinha. Ter discernimento espiritual e usar o bom senso. Olha aí de novo, hein? Ter discernimento espiritual e usar o bom senso. Como filhos de Deus, purificados com o sangue de Cristo, devemos proceder com sabedoria, irmãos. Com sabedoria, diferenciando o bem do mal e sempre agindo com imparcialidade. Eu gostaria de deixar um versículo falando sobre esse sétimo pré-requisito. Abra aí a sua Bíblia rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E olha só que fala esse versículo. O 14 e o 15. Vamos ler também o 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual... Você é espiritual? Olha só o que diz aqui. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para esse sétimo pré-requisito, onde o bom intérprete precisa ter discernimento espiritual e também usar o bom senso. Pense nisso. Pense com muito carinho nesse assunto, a fim de que Deus possa te abençoar de forma grandiosa e que você obtenha êxito em tudo aquilo que você fizer, em todas as mensagens que você pregar, em todos os estudos bíblicos que você promover. Tá legal? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a próxima aula. Ok, pessoal, agora estamos na aula de número 6. Acompanhe na sua telinha o título: A regra fundamental da hermenêutica bíblica. Bem, em todo documento de caráter oficial, há sempre pontos obscuros que são solucionáveis apenas a partir do seu próprio conteúdo. Quanto à Bíblia, é indispensável que seus pontos obscuros sejam resolvidos pela própria Bíblia, ok? Então nós temos aí, você está olhando na sua telinha, escrito assim: a Sagrada Escritura se interpreta a si própria.
Essa é uma regra básica, tá bom? Então vamos considerar alguns pontos. Primeiro ponto. Observe em Gênesis 3. Se você pegar a sua Bíblia e ler em Gênesis 3, você vai observar que o primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Olha só. Dando à palavra de Deus um significado diferente, distorcendo a verdade com astúcia. Posteriormente, o mesmo inimigo falseia o sentido da palavra escrita, omitindo uma parte e citando só o que lhe convém. Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Aí você pode comparar com Gênesis capítulo 2, os versos 16 e 17. Segunda consideração. Algumas pessoas têm sido instrumentos do inimigo para enganar a humanidade. Enganá-la com falsas interpretações das Escrituras. Ao conhecer essas interpretações particulares, o cristão deve persistir em que a primeira e fundamental regra da correta interpretação bíblica deve ser aquela que nós lemos no início, que apareceu na sua telinha. A Escritura explicada pela Escritura. A Bíblia se interpreta a si própria, ok? Terceira consideração. Falamos a primeira, a segunda, agora a terceira consideração. Algumas pessoas, lamentavelmente, por falta de conhecimento, de esclarecimento, chegaram à conclusão de que com a Bíblia eles podem provar o que quiserem. Não é lamentável isso? Podem provar aquilo que lhes vem à mente, aquilo que lhes agrada. Está lembrado lá da exegese? Então, tem uma relação com isso aí. Então, algumas pessoas chegaram à conclusão de que com a Bíblia podem provar o que quiserem. A indiferença, a incredulidade, a preguiça de estudar a Bíblia, a aceitação de ideias falsas e mundanas e a ignorância de toda regra de interpretação norteiam esse comportamento. Quarto, ao contrário disso, o discípulo humilde e douto na palavra sabe que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. E não podemos tirar ou acrescentar algo a ela. Isso é muito sério. Eu gostaria de ler com você em Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Pegue aí a sua Bíblia. Apocalipse 22, os versos 18 e 19. Diz assim, olha: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Não é brincadeira não, rapaz, o negócio é sério. Tá vendo só? Quinta consideração. Em 2 Pedro 1,20 diz assim: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Afirma o apóstolo Pedro. E Jesus nos exorta a examinar as Escrituras, para que encontremos nela a verdade, e não interpretá-la para estabelecermos a verdade segundo a vontade do homem. A sexta consideração, compreende-se a palavra de Deus melhor, comparando o espiritual com o espiritual. Isto é, a Escritura pela Escritura. E eu fiz questão de colocar aí na sua telinha esse texto, para que você não esqueça mais. Observe aí, a referência está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nessa sexta colocação,
dessa sexta observação, compreende-se a palavra de Deus melhor comparando o espiritual com o espiritual. E isto é, a Escritura pela Escritura. Tá bom? O sétimo ponto que nós queremos abordar é que é indispensável observar a referida regra das regras, a saber, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Esta regra fundamental é que abrirá o caminho, que abrirá o campo para outras regras específicas e bíblicas, cuja exposição faremos na próxima aula. Mas não se esqueça desse sétimo ponto. É indispensável observar a referida regra das regras. A saber, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ok? Então daqui a pouquinho nós voltaremos com a nossa próxima aula. Ok, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos falar sobre a aula de número 7, cujo tema é Outras regras importantes da hermenêutica bíblica. E nós temos aí 5 regras. E uma delas não, a mais importante, que é a regra fundamental. Com essa regra fundamental, então, fazemos 6 regras, ok? Então, a primeira regra, segunda regra, terceira regra, quarta regra, quinta regra e a regra fundamental, que está encabeçando essa listagem. Você pode observar aí na sua telinha. Qual é a regra fundamental? A Sagrada Escritura se interpreta a si própria. E nós já fizemos um comentário acerca dela nas aulas anteriores. A primeira regra, observe aí, diz: é indispensável, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e ordinário. A segunda regra diz: é fundamental tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase, isto é, o versículo bíblico. A terceira regra diz: é essencial tomar as palavras no sentido indicado no contexto, isto é, os versículos que antecedem e seguem ao texto que se investiga. A quarta regra: é importante considerar o objetivo ou desígnio do livro ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Quinta regra diz assim: é necessário consultar as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Foi até uma referência que nós lemos na aula passada, tá lembrado? Então, essa quinta regra diz que é necessário consultar as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais. Eu quero apenas fazer um comentário acerca da primeira regra. A primeira regra diz que é indispensável, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e ordinário. Deve-se, portanto, observar um cuidado e equilíbrio na atribuição dos sentidos das expressões, pois nem sempre se deve levar ao pé da letra uma determinada sentença. É perigoso quando levamos ao pé da letra um determinado texto, uma determinada sentença, tá bom? É obrigação do intérprete lembrar que cada idioma tem os seus modos próprios e também peculiares de expressão, e que ao serem traduzidos literalmente, podem perder seus sentidos reais e verdadeiros. Nós temos aí um exemplo, está lá em Mateus 5:29. Eu até coloquei na sua telinha para ficar mais fácil. Observem nesse texto. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Como poderíamos entender esta declaração? Se fôssemos interpretar esta declaração de modo literal, ou seja, ao pé da letra, não haveria no mundo
homem com olho direito, concorda comigo? O que Jesus queria ensinar com esta declaração é que é vantajoso sacrificar algo com o objetivo de obedecer à vontade de Deus. E não que literalmente alguém tenha que arrancar o seu olho, ok? Em Gênesis 6,12, nós temos um outro exemplo. Inclusive vai aparecer agora na sua telinha. Segundo a versão revista e corrigida, está escrito assim: porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Observe que eu fiz questão de sublinhar carne e caminho, que no seu sentido literal fazem perder completamente o significado do texto. Entretanto, tendo em conta o seu sentido usual, como figura, carne passa a significar pessoa e caminho passa a significar costume, modo de proceder ou religião, devolvendo assim a possibilidade de interpretação desse texto. Deu para compreender um pouco? Não é importante estudar? Então, bem, conscientes da importância destas regras que falamos agora há pouco, essas regras que nos conduzem a uma interpretação ortodoxa, passemos agora então a avaliar como a Bíblia foi interpretada na época da Reforma Protestante, por Martinho Lutero e João Calvino. Nessa próxima aula, então, nós estaremos observando acerca desses dois grandes homens que são ícones da Reforma Protestante. Ok, pessoal, estamos de volta e agora vamos estudar princípios hermenêuticos de Lutero e Calvino, nessa aula de número 8, tá bom? Então, uma das principais figuras da história da interpretação bíblica foi Martinho Lutero, cujos princípios de interpretação deram o ímpeto necessário à reforma protestante do século XVI. A hermenêutica de Lutero redimiu as escrituras do cativeiro, da exegese medieval e do controle da Igreja Católica. Qualquer estudioso familiarizado com as obras de Lutero, particularmente com seus comentários, percebe que o método gramático histórico moderno de interpretação está muitas vezes apenas aperfeiçoando a obra do grande reformador. Lutero publicou em 1535 o segundo comentário sobre a Epístola aos Gálatas. O primeiro comentário data de 1519. E neste segundo comentário, nós observamos uma característica interessante. Esse segundo comentário representa a hermenêutica mais madura do reformador. Nele, encontramos um sumário do que Lutero pensava acerca da interpretação das Escrituras numa passagem em que ele ataca os exegetas medievais e defensores do papado com sua característica virulência. Observe aí na sua telinha uma declaração de Lutero. Ele falou o seguinte: o que eles, os sofistas, deveriam fazer é vir ao texto vazios, deixar suas ideias da Escritura Sagrada e então prestar atenção cuidadosa às palavras, comparar o que precede com o que vem em seguida e se esforçar para agarrar o sentido autêntico de uma passagem particular, em vez de ler as suas próprias noções nas palavras e passagens da Escritura, que eles geralmente arrancam do seu contexto. Obviamente, se perguntado, Lutero acrescentaria mais algumas coisas a este sumário. Suas palavras, porém, revelam claramente que para o reformador, o alvo principal do intérprete bíblico é determinar o sentido original de uma passagem, e isto pela exegese cuidadosa, disse ele. Ok? Inclusive, é até bom deixar esse comentário aí já na sua telinha para você não se esquecer. Ele disse que o alvo principal do intérprete bíblico é determinar o sentido original de uma passagem. E isto
pela exegese cuidadosa. No comentário que Lutero fez acerca da Carta aos Gálatas, em 1535, ele concentra insistentemente em determinar a intenção do apóstolo Paulo em cada passagem. Ok? Então veremos agora adiante acerca de João Calvino. Bem, a vasta produção literária de Calvino preenche 59 abundantes volumes da coleção conhecida como Corpus Reformatorum. As Institutas, em suas várias edições, ocupam 4 volumes. 5 ou 6 volumes contêm os escritos ocasionais e outros 11 a correspondência de Calvino. Do restante, nada menos de 35 corresponde às suas obras bíblicas, que incluem os comentários, provavelmente baseados em preleções sobre o Novo Testamento, exceto 2º e 3º João, e Apocalipse também. E sobre o Pentateuco, Josué, Salmos e Isaías. Diante disso, o estudioso Michelsen disse algo interessante a respeito de Calvino. Ele disse que Calvino era basicamente um intérprete bíblico, e somente em segundo lugar um teólogo. Interessante, né? Então, só recapitulando aqui o que esse estudioso falou acerca de Calvino. Ele disse que Calvino era basicamente um intérprete bíblico e somente em segundo lugar um teólogo. A estas produções que falamos, a essas produções literárias, ainda devem acrescentar-se transcrições, palavra por palavra, de suas preleções, de seus sermões, e em que fez a exposição versículo por versículo de Gênesis, Deuteronômio, Juízes, 1º e 2º Samuel, Jó, quase todos os profetas, alguns salmos, parte da harmonia dos evangelhos, Atos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, 1º e 2º Tessalonicenses, as epístolas pastorais e Hebreus. Assim, Calvino revelou suas posições concernentes a doutrinas e tratados bíblicos. E nós vamos ver agora algumas posições de Calvino acerca das doutrinas e dos tratados bíblicos. Vejamos então alguns pressupostos de Calvino.